Olá pessoal, hoje eu vou começar contando um caso que aconteceu comigo, com aquela velha história do e se? E se tivesse sido assim, se tivesse sido assado, se tivesse sido diferente? Aquela velha dúvida que a gente tem, sempre pensando, ó, a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Por que que é assim? E se eu tivesse lá? E se eu morasse lá? E se aquela casa fosse minha? E se eu cuidasse daquele jardim? Isso não, esse e se é uma dúvida que a gente se põe quando a gente não está feliz, né? Mas é só para alimentar as ilusões. O que acontece para nós é porque tinha que acontecer para nós, tá? Eu vou começar contando um caso que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Eu tinha um colega fantástico. Ele era meu colega do primeiro até o terceiro ano. A gente se dava super bem. Ele era uma pessoa super simpática, super alegre. E ele era bonito, muito bonito por fora e por dentro. Não só fisicamente, como ele tinha um coração enorme, era uma pessoa incrível, estava sempre de boa com ele, não tinha dificuldade. E a mulherada caía em cima, né? Porque ele era sorridente, era simpático, era alegre e tal. Aí ele começou, uma vez ele disse que gostava de mim, que um dia que se eu namorasse ele, ele parava de ficar com as outras gurias e tá, e tá, e vinha e falava comigo. Mas eu era muito cri-cri, muito estressada. Eu via as gurias falando com ele para pensar, ai, que coisa, que mania, tá inventando, é mulherengo, é namorador e tal. Não queria nem saber. Aí quando, no comecinho do terceiro ano, o último ano que a gente ia estudar junto, eu notei que eu comecei a ficar com ciúme dele. Eu pensei, ó, peraí. Aí tem, né? Cada guria que vinha falar com ele, eu já ficava estressada. Aí ele vinha falar comigo, eu tava braba. Sei, mas eu tô com ciúme dele por quê, né? Aí comecei a me observar e notei que tava mudando alguma coisa. Mas era correria, eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde, não tinha muito tempo para ficar pensando, né? E daí, como a gente sempre fazia artesanato, daí de noite aproveitava para fazer trabalho que tinha para fazer, o crochê, o tricô, a gente fazia muito tapete, né, de crochê. E foi passando o tempo, um final de semana teve um baile, né, no interior, um bailão, assim, daí a gente decidiu de última hora, acabamos indo. Eu fui com umas amigas e acabamos encontrando quase todos os colegas lá, e ele estava nesse lugar, né. A gente acabou ficando junto no baile, e daí eu fiquei sabendo que ele tinha ficado com mais uma outra menina, né? Mas eu sabia que ele era. Que as meninas se jogavam, né? Nos pés dele e sabia que isso ia acabar acontecendo. Mas eu pensei assim: vou calçar ele agora. Na segunda-feira, quando a gente vai ter aula, eu estudava de manhã, ele estudava comigo de manhã, e estudava comigo de manhã, estudava de noite também, né? Estudava, fazia 2 turnos para adiantar o estudo. Daí eu disse, eu vou calçar ele. Vou dizer, ó, que história é essa? Tu vai ficar comigo, vai ser só comigo. E pensei, passei aqui assim umas horinhas planejando o que, que eu ia dizer, né, e tal. Amanheceu no domingo, a minha irmã chegou, a minha irmã mais velha, chegou na casa dessa amiga que eu tinha posado e veio contar que tinha acontecido um acidente. Ele estava indo embora com 2 primos, nesse acidente os 2 primos se machucaram um pouquinho e como o carro capotou, ele caiu fora do carro e acabou falecendo no local, né? Foi um choque terrível. Quando eu fui para casa, eu falei com a mãe, abracei a mãe e a mãe disse: Calma, Carla, ele tá com Deus agora, ele tá bem. E eu disse: Mãe, cadê Deus agora? Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Né? Disse, uma pessoa tão boa, por que, que cada um não quebrou um braço, uma perna? Por que, que foi acontecer com ele? Os outros mal se rasparam, né? Mas vai entender. Aí o pai me levou no velório, fiquei no velório o dia inteiro, fiquei até a madrugada, voltei no outro dia, que tinha o enterro, fui de volta para lá, que era no interior, né? E aí naquele dia mesmo eu fiquei olhando tanta gente que amava ele, e eu tinha me perguntado onde estava Deus, né, na hora que deixou acontecer. E eu fiquei observando tudo aquilo, pensei, ó, Deus está aqui. Deus está segurando na mão dessa mãe, desse pai, do irmão dele, de toda a família, de todos os amigos que amavam tanto ele. Deus está aqui, abraçando cada um, segurando cada um pela mão para não deixar a gente desistir. Ele era uma pessoa que a gente viu que era muito amado pelas homenagens e pelas pessoas que estavam lá e pelo que a gente já sabia que ele era amado, né? E aí eu vi, não, Deus está aqui abraçando um pouco cada um, dando força para cada um ficar de pé.
foram dias terríveis, até a gente superar aquilo, porque foi muito violento, muito triste, né? Porque todo mundo conhecia e tal. E foi uma época que teve bastante acidente na nossa região, pessoas conhecidas. Aí quando acalmou um pouco, cada coisa que dava de errado, eu pensava, bah, se ele tivesse aqui, né? Conhecia uma pessoa, às vezes começava um relacionamento, não dava certo, se fosse com ele. Se eu tivesse com ele agora, isso não estaria acontecendo. Se ele tivesse comigo, não teria acontecido. Se ele fosse o meu namorado, isso não teria acontecendo. Aí depois de um tempo, eu comecei a passar por algumas dificuldades emocionais e tal, percebi que era o início de uma depressão e comecei a procurar medicinas alternativas, porque cada vez que eu tomava remédio químico, calmante, eu ficava aérea. Eu não sorria, não chorava, mas ficava numa linha reta, sem emoção nenhuma, sem sentimento nenhum. E eu percebia que quando me medicava, tomava essa medicação, né, como ela é neurobloqueador, né, ou neuroinibidor, eu passava em linha reta, assim. E aqueles dias eu acabava não lembrando certo o que tinha acontecido. E eu pensei, eu não vou mais tomar medicação química, eu vou procurar uma medicina alternativa. Aí eu comecei a fazer o Reiki e outras leituras, outros estudos para ir me melhorando. E eu percebi que essa cobrança que eu fazia, que se fosse com ele teria dado certo, isso na verdade era uma ilusão. Se fosse para ser com ele, teria sido. Se fosse para acontecer, para ir adiante, teria ido. Era para ser exatamente como foi. A gente se põe em uma ilusão, o ego da gente que quer dominar tudo, controlar tudo, diz, se fosse com ele seria diferente, se ele tivesse aqui, era para estar aqui, ele estaria. Deus não permitiria acontecer uma coisa que não estava escrito, que não estava nos planos dele. Então, se fosse para ele estar comigo, ele estaria, né? Foi uma experiência que eu tive que passar para amadurecer. Foi uma pessoa que eu tive que conhecer na minha vida para ver que pessoas boas existem, sim, são maravilhosas e é um presente de Deus elas estarem na nossa vida, mas se aconteceu é porque tinha que acontecer. O e se, na verdade, é uma ilusão que o nosso ego cria para a gente tentar controlar uma situação. Mas se era para ter sido, teria sido. Se não foi, é porque não era para ser. E assim é. Assim eu vejo.